Aleluia, Jesus. Glória ao teu nome. Aleluia. Abra a palavra do Senhor no Salmo 125. Aleluia, Jesus. Glória ao teu nome, Jesus. Os novinhos na fé, no meio da Bíblia tem grande chance. Se você abrir no meio da Bíblia, tem grande chance de você abrir em Salmos. O capítulo é o número 125, são aqueles números maiores. Nós vamos ler aqui esse capítulo todo. Amém, igreja? Amém. Salmo 125 diz: aqueles que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não pode ser abalado, mas permanece para sempre. Como os montes estão ao redor de Jerusalém, assim o Senhor está ao redor do seu povo, daqui em diante e para sempre. Pois a vara dos perversos não descansará sobre a sorte dos justos, para que os justos não estendam as suas mãos para a iniquidade. Faze o bem, ó Senhor, àqueles que forem bons e àqueles que são retos em seus corações. Quanto àqueles que se desviam para os seus caminhos tortos, o Senhor os levará com os trabalhadores da iniquidade. Mas a paz estará sobre Israel, a paz estará sobre mim e sobre a minha casa, amém? A paz estará sobre você e sobre a sua casa, amém? Pode se sentar, continuar à vontade diante do Senhor. Aleluia. Louvado é o teu nome. Aleluia, Jesus. Então, quando vi meu nome na escala e percebi que o tema era fé, logo de pronto veio essa palavra, mas a palavra do Salmo 125, mas junto com ela veio uma palavra chamada inabalável, que orando ali atrás a Ana já falou nessa palavra. Veio muito forte essa palavra inabalável, porque logo no comecinho do versículo do capítulo 25, 125, diz que aqueles que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. O que faz de mim e de você uma pessoa inabalável? O que faz de nós inabaláveis? A palavra é clara dizendo que aquele que confia no Senhor, aquele que deposita a fé no Senhor na verdade não diz diz serão, né? Futuro. Serão como um monte de Sião. Para que eu tenha uma fé inabalável, eu preciso confiar na pessoa certa. Eu preciso confiar, eu preciso depositar a minha confiança em alguém. A Bíblia também diz que uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós, porém, confiaremos no Senhor. Amém? E é muito forte essa palavra que fala que se eu quero me manter inabalável, firme, rígida, não do lado ruim, tá? Mas constante. Eu vou passar por lutas, eu vou passar por dificuldades, as notícias ruins chegarão, as boas chegarão, mas a minha fé permanecerá intacta. A minha fé permanecerá inabalável. Eu não vou me mover. Eu permanecerei inabalável. Mas eu preciso confiar na pessoa certa. Eu preciso confiar em Cristo Jesus. Então, aqueles que confiam no Senhor serão como um monte de Sião. Se eu confio no Senhor, eu não serei abalada, mas permanecerei para sempre. Eu fiquei pensando também e observando pessoas que eu julgo ter fé. Você deve conhecer, você deve se perceber que uma pessoa de fé, você observa que, independente do que ela passa, não é hipocrisia não, tá? Vai tudo bem, tá tudo bem, glória a Deus. Não, você percebe ela firme, constante,
Então vieram as notícias, veio a notícia do câncer, veio um resultado de uma biópsia ali, veio um filho que está perdido, veio uma notícia que tentou te desestruturar. Então, a parte de fora da Fabiana pode até estar um pouco corrompida, como vai dizer na palavra lá em Coríntios, 2 Coríntios. Mas a Fabiana interior, ela se renova de dia em dia, amém? Então, essa é a fé inabalável. Então, o que faz de mim e de você uma pessoa inabalável com uma fé intacta é aonde está depositada a minha e a sua confiança. Amém? Aonde está depositada a sua confiança? Muitas das vezes, por conta das notícias que vão chegando uma atrás da outra. Hoje, por exemplo, meus irmãos, eu estou sorrindo aqui, mas uma dificuldadezinha aqui. Mas o meu Redentor vive. O meu Redentor vive. Então, eu acredito que o Senhor está me ensinando, querendo me ensinar. Você está falando de fé, como é que você não vai viver? Vou te ensinar. Vou palestrar com você um pouquinho aí. Falei, ai Senhor, mas será que eu aguento? Não, segura aí. Quando tu não estiver aguentando mais, aí eu te seguro no colo. Ele faz com a gente assim, né? Não está dando mais, peraí, tá caindo, segurei. Está caindo, segurei. Então é assim que o Senhor faz. Mas Ele vem ensinar a mim e a você que para que a nossa fé permaneça intacta, eu preciso depositar inteiramente a minha confiança no Senhor. Eu preciso entregar tudo ao Senhor. Como aquela mulher que entrou na casa daquele fariseu. Eu já trouxe uma palavra assim, até numa live. Que aquela mulher entrou na casa daquele fariseu sem ser convidada, uma mulher dita pecadora, a Bíblia nem cita o nome dela, e ela vai e entra por detrás de Jesus. E ali ela chorava, lavava os pés de Jesus, ela ungia os pés de Jesus e ela beijava os pés de Jesus. Aquela mulher entregou tudo ao Senhor. Adorou por adorar, sem interesse. E por ela ter entregue tudo, houve milagre na vida daquela mulher. Hoje o Senhor deseja que você entregue tudo a Ele. Confie inteiramente no Senhor, entregue tudo. Não só uma parte, não só um pedaço, não só uma parte que você acha fácil de entregar, não. Entregue tudo. Porque aquele e aquela que confia no Senhor é como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Para sempre é para sempre, não é de vez em quando. Permanecer para sempre. Então, pesquisando a respeito da palavra confiança, num dicionário normal mesmo, diz que é a crença de que algo não falhará. Se eu sou uma pessoa de confiança, eu creio, eu acredito, sem duvidar, que algo não vai falhar. E de que é bem feito ou forte o suficiente para cumprir sua função. Então, aquele que confia, aquele e aquela que confia, deposita a sua confiança, quer dizer, ela tem confiança em alguém. O que acontece com essa pessoa? Qual é o significado dessa palavra? É a crença de que algo não falhará. Ou seja, ela crê em algo maior, de que é bem feito ou forte o suficiente para cumprir a sua função. Então, aquele que confia, a palavra diz confiança, aquele que confia no Senhor, ela crê, ela acredita em algo que não falhará. E o nosso Deus é um Deus infalível. Eu deposito a confiança no Senhor. No tempo dele, no momento dele, ele vai agir. Eu deposito a minha fé no Senhor Jesus. E eu creio que ele não falhará. Ele não falha, ele é infalível. Eu falho, você falha, mas o Senhor jamais falha. O Senhor é infalível. E fé
E o sentido da fé, o pastor pregou na semana passada, Hebreus 11:1, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Então, é firme fundamento, firme, é sólido. Só que eu não vejo, mas eu espero. Como é que você pode esperar algo que você não vê? Só a fé mesmo, mistério do Senhor. Então, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova, a certeza das coisas que se não veem. Então, olha como é que tem uma semelhança muito forte entre uma palavra e outra, né? Fé e confiança. Então eu posso colocar aquele que tem fé no Senhor, aquele que confia no Senhor, serão como um monte de Sião, que não pode ser abalado, mas permanece para sempre. Assim como os montes estão ao redor de Jerusalém, assim o Senhor está ao redor do seu povo, daqui em diante e para sempre. Quer dizer, o primeiro versículo termina com para sempre e o segundo versículo também termina com para sempre. Então, é algo eterno. O Senhor tem a eternidade para mim e para você, mas eu preciso depositar totalmente a minha confiança no Senhor. Fabiana, não sei fazer isso. Como é que é isso? Minha vida inteira eu vivi fazendo do meu jeito, da minha maneira. Agora você vem com essa conversa, dizer que eu preciso depositar a minha confiança em alguém. Nem sei quem é esse alguém. A Bíblia orienta: deposite a sua confiança no Senhor. Você que já entrou aqui neste lugar, ou até antes de entrar, você sentiu a visitação do Senhor. Pode ter sentido no seu espírito, no seu interior. Pode ter sentido uma voz suave chegando dentro de você, ou até vindo uma voz como um terremoto. Pode ter sentido um arrepio, uma emoção que você nem esperava, ou uma alegria que você também não esperava. Daqui a pouco começa a rir. Não tem nada, eu começo a rir. O Senhor já te visitou, eu tenho certeza. E se não visitou, fique ligado que Ele está visitando. Ele está visitando o teu ser. Deposite a sua confiança no Senhor. Deposite a sua fé no Senhor. Então, o que faz de mim e de você uma pessoa inabalável? Só entenda isso, irmãos. Um parênteses aqui. Eu até anotei aqui. O inabalável não é no sentido de que eu sou maior que o meu irmão ou eu sou melhor que o meu irmão. Não. Inabalável é no sentido de que tudo que está acontecendo com o meu irmão, luta, dificuldade, está acontecendo comigo, só que isso não me derruba. A minha fé permanece intacta. A minha fé no Senhor permanece inabalável. Abra lá, por favor, em 2 Coríntios 4,16. Eu já falei do texto, mas eu vou pedir para vocês abrirem. 2 Coríntios 4,16 diz assim: por causa disso, nós não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior pereça, morra, ainda que o nosso homem exterior morra, contudo, o homem interior é renovado de dia em dia. Então, você ter uma fé inabalável não faz de você maior nem melhor que o seu irmão, não. Só faz de você uma pessoa que por fora você está passando por dores, por lutas, por dificuldade, mas por dentro está sendo renovada dia em dia. O Senhor está te renovando dia em dia. E a continuação desse versículo diz: porque a nossa leve... Ele diz que é leve a dor e a aflição que você passa, e nós passamos. Porque a nossa leve aflição, a qual é momentânea, opera por nós um extraordinário peso eterno de glória. Não olhamos para as coisas que se veem, mas para as coisas que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais, passam. Mas as coisas que se não veem são eternas. Eternas. As coisas que eu não vejo são eternas. Você pode pensar assim: Fabiana, tu tá... É loucura. Mas é loucura. Mas é.
chegar, igual hoje aqui, a gente orou com a irmã aqui, com diagnóstico, com a preocupação de que vou fazer um exame de biópsia, vou fazer isso. Chegou o papel, fez o exame, chegou o papel. Chegou a notícia. E aí, fulano foi preso, fulano está andando pela rua, peregrinando, perdido, meu filho, parente, e aí? Como é que eu faço? E a Bíblia vai dizer que ainda que a minha mulher ou meu homem exterior se corrompa, o interior se renova de dia em dia. Ainda que você tenha notícias que tentem roubar a sua fé, ou minar a sua fé, ou abalar a sua fé, a Fabiana interior, essa se renova de dia em dia. Todo dia ela vem sendo renovada. A todo momento o Senhor vem renovando o seu ser e o meu ser para a glória dele. E é lindo o versículo 18. Não olhamos para as coisas que se veem. Gente, parece loucura. Viver na prática parece loucura. Não olhamos para as coisas que se veem, mas para as coisas que não se veem. Porque as coisas que se veem passam. São temporais. Os prazeres do mundo, as delícias desse mundo, coisas boas, maravilhosas que a minha carne gosta, mas é temporal. É temporal. Os meus olhos precisam estar nas coisas eternas. E só a fé, somente a fé no Senhor, que vai fazer você mudar esse olhar, vai fazer nós mudarmos o olhar. O Salmo 125 me ensina que para ser inabalável, eu preciso fazer algo antes. Para que eu tenha uma fé inabalável, para que eu seja alguém inabalável, sem presunção, tá? Eu preciso depositar a minha confiança e a minha fé no Senhor. Eu falava a respeito de, se você já observou uma pessoa de fé, né, uma pessoa inabalável. Às vezes a gente chega para a pessoa, ou a pessoa está com uma enfermidade, ou alguém muito próximo dela, aí você vai falar com ela, né, fala assim, minha irmã, você fala assim, né, até com dó, você fala, porque a nossa expressão, a gente expressa muito, minha irmã, Deus no controle. Você fala às vezes assim, porque tipo, tu não sabe nem o que falar, que tu tá, caramba, se fosse essa situação comigo, eu não sei como eu faria. Aí a pessoa, amém. Amém, o Senhor está cuidando. Não, eu vejo, o Senhor já falou comigo. O Senhor está cuidando e o Senhor mostra. E você sente. Então, a fé inabalável precisa... Para que eu tenha fé inabalável, a minha confiança precisa estar depositada na pessoa certa, na pessoa de Cristo Jesus. Se eu depositar a minha confiança em carros, em cavalos, em outras pessoas, se não no Senhor, eu vou frustrarei, com certeza, decepcionarei, tudo por dentro. Minhas expectativas estarão lá em cima, mas não vai passar disso. Porque a minha confiança está depositada na pessoa errada. Os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Isso é muito forte. É uma palavra tão conhecida, tem um louvor. Não pode. Tem um louvor. Então, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Então, o que faz de mim e de você inabaláveis é a fé e a confiança depositada na pessoa certa. Então, nesse momento aqui que eu estou, né, coração apertado aqui, preocupada, como é que vai ser Jesus? Eu preciso agora já exercitar esse Salmo 125. E aí, Fabiana, onde é que está depositada a tua fé? Onde é que está? Já teve vezes de eu pregar, trazia aqui a palavra e na semana eu viver o que foi pregado. Ou viver antes, agora no dia assim, né? Ontem, né? Já começou ontem. Então, é o Senhor trabalhando e tratando, cuidando,
Tenho certeza que é o Senhor. Queria que você abrisse também, rapidinho, né? Em Efésios 6. Também é muito importante esse texto de Efésios. Aleluia, Jesus. Louvado é o teu nome. Efésios 6. Versículo 10. Também é um exemplo de firmeza, de fé inabalável, tá? E finalmente, meus irmãos, sedes fortes, sedes firmes, sedes inabaláveis no Senhor e na força do seu poder. No versículo 11 ele repete: revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes, né? Inabaláveis. Algo firme não balança para lá nem para cá. Se é firme, não é flexível. Firme é firme. Contra as astutas ciladas do diabo. O versículo 13 diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar inabaláveis. Essa tradução, a minha, eu não achei nas Bíblias que eu tinha lá, mas a minha só fala firme, mas inabaláveis. Inabalável. Depois de fazer tudo isso, quer dizer, coloquei a armadura, me preparei, botei o cinto para apertar do jeito que é a forma do meu corpo, coloquei o cinto, coloquei tudo. Depois de que tiver feito tudo isso, ficar inabalável, firme, firme, firme. Firme é aquele que não hesita, que se apresenta de modo constante, inabalável. Se a minha fé está firmada no Senhor, depositada no Senhor, eu não volto atrás, eu não hesito, eu não me apresento de modo inconstante, eu vou me apresentar sempre de modo constante. Ainda que eu passe por lutas e dificuldades, mas eu não vou ficar hora lá em cima, hora lá embaixo. Eu sou firme. E depois de firme e inabalável, eu permaneço inabalável. Não é fácil, irmãos, não é fácil. Vocês sabem, eu sei, nós sabemos, não é fácil. Mas a Bíblia orienta a mim e a você. Deposite a confiança no Senhor. Você já viu aí algum monte? O Monte do Barata saiu, agora está lá no Viegas. Não tem isso. O Monte do Batã agora está lá em Irajá. Ele resolveu. Não, o monte é inabalável, ele está lá. Firme. Firme. E pelo monte passa o quê? Passa vento, passa luta, dificuldade, pedra cai, uma muda do lugar e ele está lá. Firme. Inabalável. Então, aquele e aquela que confia no Senhor, que deposita sua fé no Senhor, é como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. É a Bíblia que diz. É a palavra de Deus que diz. Ana falou aqui, a gente está passando por guerra, por lutas, estamos em oração, clamando, jejuando, buscando ao Senhor, mas eu preciso crer naquilo que eu oro. O que eu oro não pode ser diferente daquilo que eu prego. Eu ouvi isso lá naquela igreja batista, a irmã que falou lá. O que eu oro, quando eu dobro o meu joelho e oro, não pode ser diferente do que eu vivo. Então, se eu oro pela fé na minha nação, para que o Senhor converta os corações, para que o Senhor incline eles ao temor, à obediência de Cristo, não pode ser diferente de quando pede-se para vir ao altar, colocar a mão sobre a bandeira profeticamente e orar. Não pode ser diferente. O que eu oro em casa não pode ser diferente da minha vida e prática. Você está entendendo? Em fé no quarto, em fé na congregação, em fé em todos os lugares. Se mover em fé. Eu me movo em fé. A palavra, isso eu já disse, né? Mas a palavra inabalável, ela não faz de mim nem de você maior nem melhor que o meu irmão. Ela, quando eu falo, nossa, a Tayane é uma pessoa inabalável, tem uma fé inabalável. Isso não faz da Tayane melhor que eu e nem de mim, eu maior que a Tayane. Não faz.
Ou seja, a única diferença é aonde está depositada a nossa confiança. Amém? A única diferença é essa. Eu lembrei de um texto aqui, mas esqueci de novo, mas tudo bem. Então, a única diferença é essa. É Jeremias 18, do vaso do oleiro. A única diferença ali é que quando o vaso quebra, ele quebra na mão do oleiro. O vaso, é engraçado isso, né? Eu também já trouxe uma palavra dessa. O vaso, ele não quebra sozinho. O oleiro está manuseando ali, né, e quebrou. Opa, vou fazer de novo. Ele bota mais água. Então, a diferença é em qual mão eu estou. Está entendendo? A diferença é aonde eu ponho a minha confiança. Em qual mão eu estou. Se eu estou na mão do oleiro ou se eu estou na mão da Fabiana, na mão da Tayane, da Renata. Em qual mão eu estou? Se eu estou na mão do oleiro, pode ficar tranquilo, ainda que quebre, ele vai colocar mais água, vai colocar mais barro, vai fazer um vaso lindo, de excelência, para a glória dele, para encher de unção, para colocar no lugar de destaque, ou para colocar ali do lado do Marcelo, não importa onde ele vai colocar. Mas a diferença é aonde eu deposito a minha confiança, aonde eu deposito a minha fé, em que mão eu estou. Quem que está me conduzindo? Quem que está me manuseando? É o Senhor, é o oleiro. Amém? Seremos inabaláveis. Seremos inabaláveis. Estamos em luta, estamos em guerra, mas o princípio, o principal, onde está depositada a minha fé e a sua fé? Em quem temos depositado? Em quem está? Em quem está depositada? Precisa estar depositada no Senhor Jesus. Precisa estar depositada no Senhor. Manter-se em fé inabalável. Confiança inteira no Senhor. Inteira, inteira. Eu também queria contar uma experiência rapidinho aqui. Eu compartilhei lá na célula da Beth, né? Uns dias aí para trás, no finalzinho de setembro, eu fui comprar algumas coisas que estavam faltando, né? Que a gente recebe a cesta do trabalho. Aí não vem algumas coisas, né? Não vem tudo lá. Aí eu fui comprar o que estava faltando, né? Eu estava com exatos R$90 ali para fazer os milagres aí. Aí fui anotando, calculando, tirando algumas coisas, botando com fé, depois tirando. Aí foi. Quando eu vim com a bolsa e vim atravessando a rua, eu falei assim: Senhor, o teu valor está lá em casa, Senhor, e eu não quero mexer. Porque eu vi que no amanhã poderia precisar de mais algum valor e não tinha. Aí eu falei: não, Senhor, não, Senhor. Só que na mente assim, né? Nem falei, não, Senhor, vai ficar lá, intacto. E foi. Aí, nossa, é muito interessante. Aí, olha só como é que Deus, se você tem alguma coisa para arrumar na sua casa, arrume. Arrumar mesmo, bagunça, quartinho, arrume mesmo, que Deus vai falar com você. O que aconteceu? Tinha umas roupas aqui para guardar, um montão de roupa ali do lado de fora, né? Não, aí eu cheguei e falei com o Jackson. Falei: ó, Jackson, comprei aqui, babá, mas ó, que vai da agora para frente aí, o que Deus vai fazer? Pá. Não vou mexer em nada. Aí tá. Aí eu comecei a arrumar as roupas que estavam tudo ali naquele canto, né? E um paletó do Jackson, preto, estava pendurado já estava pendurado. Aí eu comecei a arrumar, colocar no cabide, que era do cabide, comecei a colocar. Daqui a pouco, a gente faz isso lá em casa às vezes, bota a mão nos bolsos para ver o que tem, babá. Aí eu botei a mão no bolso desse paletó preto. Caraca, mano. R$100. Rica, poderosa. Peguei. Aí eu ainda não gastei, não. Fiquei segurando. Jesus, glória ao teu nome, Jesus. Aí já veio logo uma canção. Eu falei assim: oh, se fiel é a essência do teu ser. Fiquei cantando nessa música e tal. Falei: nossa, Jesus, caraca, isso tá... Aí quando o Jackson chegou, depois eu pensei saindo do cativeiro. Eu não posso, porque de repente o Jackson se separou.
para pagar alguma coisa, deixou ali, esperar ele chegar. Não. É porque às vezes a gente, né? Ah, não, eu comprei pro sacolão, foi para casa. Não gastei com coisas fãs, foi para casa. Mas não justifica, né? Aí a gente aprendeu aqui. Aí, Jackson chegou, eu falei, né? Falei, o negócio é que o Jackson ficou tão assim... não vou usar essa palavra, mas ficou tão, tipo, lento assim. Aí eu falei, Jackson, eu tô te falando um negócio que aconteceu. Cara, Deus, tu tinha separado esse dinheiro aí para pagar alguma coisa? Ele, não. Aí eu, glória, eu tava muito coisa, Jackson, tipo assim, crendo. E eu toda abafada, né? Falei, Jackson, R$100? Rica, pô, rica. Rica. Teve uma vez que eu até falei com a Fê, que eu achei dentro do livro também, perguntei, falei, caramba. Então, o Senhor falou muito forte ao meu ser, sabe? Eu preciso falar com vocês aqui. Quando você está organizando as coisas, não é que porque eu estou organizando eu vou achar R$100. Não é isso, nem sempre, né? Pode ser que sim. Mas quando você está organizando as coisas, o Espírito Santo vai te visitando. Ele vai falando com você, vai palestrando. O que precisa ser organizado dentro, já que você está organizando fora. Ele vai te ensinando e te instruindo. Então, ali eu peguei aquele valor, falei com o Jax, aí comprei o que precisaria, né? Que era o pão do dia seguinte, né? Olha só que coisa linda. Fui comprando as coisas devagarzinho. Então, aonde está depositada a nossa confiança? Onde está depositada a minha confiança? Se você deposita no Senhor, Ele dá pressa. Se você deposita no Senhor totalmente, Ele dá pressa. Ele dá pressa em visitar você, em palestrar com você, em prover o necessário, o pão necessário de cada dia. Ele dá pressa. Ele dá pressa, mas deposite a confiança no Senhor. Deposite totalmente, como aquela mulher que eu falei, aquela mulher pecadora. Essa palavra da mulher pecadora, eles tinham o hábito antigamente de andar de sandália, né? Então eu não sei como é que estava o pé de Jesus, porque não lavaram o pé de Jesus quando ele entrou. Então não sei se estava muito sujo, muito limpo, como é que estava. Sei que imagina o lameiro, porque ela joga óleo por cima, ela joga lágrima por cima e seca com os cabelos. Mas ela não se importou, ela entregou tudo. Entregue tudo ao Senhor. Deposite a fé, deposite a confiança inteira no Senhor. E você vai ver o que o Senhor vai fazer. Você vai ver. Deposita hoje, agora. Agora, nesse momento, diz assim, Senhor, eu quero. Senhor, eu quero, Senhor, eu quero depositar. Não estou conseguindo não, mas me ajuda. Se você verbalizar, confessa. Eu quero, Jesus, eu quero que o Senhor me ensine a depositar a confiança inteiramente em Ti. E o Senhor vai te mostrar. Ele vai revelar para você como é que é. Minha filha, é assim mesmo. E Ele vai mostrar sinais. Ele vai mostrar sinais. O texto de 2 Coríntios 4,16, né, que a gente já abriu, eu também tenho uma palavrinha aqui, que por causa disso, nós não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior pereça, contudo, o homem interior é renovado dia em dia. Fé inabalável e renovada dia em dia. Então, como se já não bastasse eu ter uma fé inabalável, ela é renovada dia em dia. Você entende isso? Já tem uma fé depositada no Senhor inabalável, mas Ele ainda te dá uma cerejinha do bolo. Ele renova essa fé dia após dia. Ele renova a confiança que você tem no Senhor dia após dia. Amém? Isso é tremendo. Quer permanecer inabalável? Deposite a sua fé na pessoa certa. Deposite a sua fé no Senhor. Os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Amém? Amém. Eu queria que você se colocasse de pé.